As coisas estão agitadas em Brasília, né? Eu achei que o Congresso estava de férias, né? mas a negociação não para. Hoje nós temos a presença aqui, gosto muito dele, acho ele um ser humano de exemplo para a comunidade, um homem não só preocupado com o material, mas também muito preocupado com o espiritual. Seja muito bem-vindo no programa, Bispo Paulo Cavalcante. Sempre é uma alegria tê-lo conosco. Obrigado por sua participação. Sua opinião sobre o tema, Bispo, por gentileza. Boa noite a todos que nos ouvem e nos assistem aqui pela Rema TV. Sempre é um prazer estar nesse programa maravilhoso, quando eu vejo crescendo, né, atingindo. E ele pegou um formato tão gostoso, né, Marcos, que fala das coisas cotidianas, fala do Brasil, né, e com as vozes regionais, com as vozes aqui de Porto Velho. É uma bênção estar com todos vocês aqui. É uma vergonha, eu acho, que esses 47 bilhões, né? Mais uma vez eu vejo um toma lá da cá. O mensalão de uma forma um pouco mais oficial, né? Não tão agressiva, né? Mas continua o mesmo, só não tem o Zé Disseu com a maletinha para cima e para baixo, só não tem os outros com dinheiro na cueca. Mas eu acredito que o político, o senador, o deputado que vende o seu voto por conta de uma emenda, ele deixou o seu propósito. Eu sei que não é fácil conseguir a eleição. A eleição é uma coisa muito... Eu estou aqui ao lado de alguns que disputaram as últimas eleições. Eu pude encontrar várias vezes com o meu amigo nas ruas, né? E o Samuel e tantos outros ali. E a gente sabe como é difícil uma eleição, né? Você precisa de dinheiro e você precisa ser conhecido. Para você ser conhecido, você precisa ter emendas. As emendas é um dinheiro que você traz para reformar uma praça, é um dinheiro que você traz para construir um posto de saúde, é um dinheiro que você traz para ajudar uma ONG que atua, né, por exemplo, num determinado bairro, onde você tem lá, por exemplo, um nicho político, onde você tem ali uma caminhada, é uma rua, é um asfalto, é uma série de coisas. Olha, se o Brasil não mudar nesse aspecto, nós nunca vamos ter políticos sérios, porque o político ele entra com o pensamento, ele tem ali uma série de coisas, mas quando ele se depara com tudo isso, ele fala: ou eu me vendo para conseguir me manter, ou eu sou obrigado a não voltar mais e não estar aqui no próximo mandato. É muito complicado. Concordo com o bispo. Essa negociação, apesar de ser legal, ela é imoral. É legal essa negociação, mas ela é imoral aos olhos de quem? Aos olhos de quem entende, quem tem caráter, quem honra a sua palavra. Quem tem caráter e quem honra a sua palavra, honra o eleitor que o elegeu. Não dá para a gente votar em alguém esperando algo e depois que assumiu, se alguém vai lá e muda de lado. Isso é complicado. Ele que é filho de Rondônia, filho de Porto Velho, cresceu aqui em Porto Velho e gostaria um dia de poder entrevistá-lo fora do tema política, porque pela sagacidade que ele tem, pela expertise que ele tem de vocabulário, de memória, eu acho que ele tem algumas histórias muito boas. E de vez em quando aqui nos bastidores ele solta alguma. Seja muito bem-vindo no programa News 5.1, Samuel Costa, muito obrigado pela sua participação. Samuel, o Congresso deve derrubar o veto de Lula? Qual é a sua opinião a respeito do tema? Boa noite. Boa noite, Marcos. Fico agradecido pela deferência, saiba que a recíproca é verdadeira, é um prazer.
gigantesco estar aqui com vocês semanalmente, né, apresentando algumas ideias, convicções, algumas das vezes, né, equivocado para algumas pessoas, mas isso faz parte da democracia. Sinto-se todos saudados, o pessoal do Juninho, do Gesimiel, Chico Holanda, do meu eminente colega Ricardo Frota, Bispo Paulo Cavalcante, o garoto Nike, você, Marcos, por ser esse grande intermediador. Antes de mais nada, é preciso estabelecermos aqui algumas concepções antropológicas para que a gente possa compreender como funciona o modelo político brasileiro. Desde a redemocratização do país, foi criado uma espécie de coalizão entre o parlamentarismo, o regime, né, parlamentar, com o governo. E, por incrível que pareça, nenhum governo pós-redemocratização conseguiu eleger o seu partido a maioria do Congresso Nacional. E aí, quando citado como chefe do Executivo, faz-se necessário, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, negociar com aqueles que o povo elegeu. Se não, vejamos, o chefe do Executivo ele é eleito para representar o ente estatal. No âmbito municipal, o prefeito representa o município, no âmbito do Estado, o governador representa os interesses do Estado, e no âmbito federal ou da União, o presidente da República defende os interesses, representa os interesses da soberania nacional do país. E aí os nossos representantes na Câmara Municipal, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal representam ou deveriam representar os anseios do povo. No caso do Senado Federal, representa os estados. E aí, nessa concepção toda, é necessário a gente entender que houve, no ano de 2023, um instituto que é o inverso da inflação, que dá-se um nome tecnicamente de deflação. A SW4 custava 408 mil reais, modelo SRX. Esse mesmo veículo hoje, você consegue comprar ele, a pronta entrega, a 10%, 12% do valor de custo, que outrora pairava, né? Compra por 360, 370 mil. Ficou mais barato. Ficou mais barato. Tá. E isso aí também, alguns itens da cesta básica, né? A grande maioria, um ponto ou outro, ficou um pouco equivalente ao que era antes, um pouquinho maior. Mas a grande verdade é que quando a gente vai analisar o poder de compra do real, a nossa moeda, ela se valorizou perante a moeda que predomina, né? O mercado internacional, que é o dólar. Para vocês terem uma ideia, $1.000 era necessário R$ 5.900, porque o dólar era cotado a R$ 5,90. Hoje, esse mesmo $1, você compra ele por R$ 4,96, que totaliza ali R$ 4.996. Então, nessa espécie, o Lula, que é um político muito treinado, está há mais de 3 décadas militando diretamente em partido político, já foi presidente da República por 2 vezes, elegeu a sua sucessora uma vez, reelegeu a mesma, foi preso, voltou e ganhou. Ele sabe que se ele entregar tudo para o Congresso Nacional, ele não vai poder fazer o que no Brasil colônia é dado como o escambo, ou seja, a troca. E aí, a conta-gota, ele vai negociando com aqueles que foram eleitos legitimamente pelo povo. Agora, a função do parlamentar é fiscalizar e legislar. Ou seja, independentemente de quem seja o tirano ou o governo, a população vai sempre eleger seus representantes legais. E ao invés de fiscalizar, onde é feita a aplicabilidade da ponte binacional, que não precisa ser mandinar, vai ter inúmeras tentativas de lobistas em querer superfaturar, esses deputados deveriam estar fiscalizando a obra que está sendo feita ali no entroncamento de Itapuã do Oeste. E aí, ao invés disso aí, nós temos uma concepção equivocada, totalmente deturpada, de associar que o bom parlamentar é aquele que faz uma entrega maior de emendas parlamentares, sendo que essa é uma função do Executivo. E aí, na hora de fiscalizar, legislar, revogar a lei, criar leis, né, evitar essas barrigadas e ficar evitando com que o Supremo Tribunal Federal venha dizer o direito e fazer a modulação da interpretação da lei ou da Constituição, nós temos péssimos legisladores. Geralmente, quando o cara é muito bom no legislativo, na atuação, isso aqui, independentemente de esquerda ou de direita, ele sempre é eleito sendo puxado ou ele não consegue a reeleição. Você pode até não gostar do deputado Orlando Silva, que é do PCdoB, mas ele é um deputado respeitado, né, por todos os parlamentares ali que compõem as grandes discussões. E toda vez que ele é eleito com pouco voto. Hoje ele só está ocupando um mandato de deputado federal porque 2 dos deputados federais do estado de São Paulo subiram para ser ministro. E ele, como primeiro suplente, está ocupando o cargo
o cargo tampão. E assim também é na direita. Jesuíno Boabadi poderia citar aqui, de forma regional, bons parlamentares. Por exemplo, você tem total direito de não gostar do Jesuíno Boabadi. A única coisa que você não pode dizer é que o Jesuíno não legislou. Quem foi que propôs mais projeto de lei, mais discutir nas comissões temáticas e tal? Aí quando é ir para o voto, ele perde no voto. Você pode não gostar do Hermínio, eu estou dando o exemplo do Jesuíno, que tem inclinação pela direita. Vou te dar um outro exemplo da esquerda. A denúncia que o Hermínio Coelho fez da tentativa de roubalheira da ponte do interior do estado, de mais de 70 milhões de reais, resultou na não reeleição do Hermínio Coelho. E aí acabou findando que aqueles deputados, né, que têm 70, 80, 90 milhões, tem mais de 150 cargos na estrutura do governo, e, tem cargos comissionados em 52 municípios do estado de Rondônia, conseguem mais facilmente buscar a sua reeleição. Então, eu acho que a população ela tem que começar a ler a Constituição, entender quais são as funções de cada poder, para que assim a gente possa, ao menos, saber cobrar quem de fato merece ser cobrado. Obrigado, Samuel. Antes de passar aqui para o meu amigo Chico Holanda e para o meu amigo Ricardo Frota, por favor, alguém da produção da TV, confirma para mim, me parece que o Alexandre de Moraes acaba de liberar o alvará do William, do Homem do Tempo. Verdade. Por favor, confirma para a gente aí, para a gente poder dar essa notícia. O meu amigo Kibe, que é motociclista, acabou de mandar essa mensagem para mim aqui, e eu só queria poder realmente confirmar se é verdade ou não. Alguém da produção do programa aí nos bastidores, confirma essa notícia pra gente. Se for verdade, mas só para fazer uma correção, o advogado do William do Tempo teve hoje aqui na Rema TV, durante o programa Rota Notícias, né, abordando inúmeras temáticas, e é o doutor Júnior Castro Alves, está desde o início ali tentando, e parabenizar o mesmo pela façanha. Conseguiu, parabéns. Me lembrei de um fato em cima da fala de Samuel. Fazem 3 anos que, pela graça de Deus, eu voltei a andar de moto, né? Quando nasceu minha filha mais velha e quando meu filho mais novo completou 20 anos. Quando minha filha nasceu, eu vendi uma moto, que eu tinha uma CB400. Quando meu filho mais novo completou 20 anos, eu voltei a andar de moto. E dentro dessas obras superfaturadas, nos últimos 3 anos, o lugar que eu mais vou de moto é Jaci, Paraná e Itapuã. E durante 3 anos... 2 canteiros de obra que nunca acaba. Nunca acaba. Jaci, Paraná e Itapuã. A impressão que eu tenho é que esses municípios vivem dessas 2 obras. Vivem dessas 2 obras. Olha, eu não sei o que acontece, mas vamos lá. Chico Holanda, boa noite, muito obrigado por estar conosco. Qual que é a sua opinião? Você acha que o Congresso deve derrubar o veto de Lula? E esses 47 bilhões, o que você acha disso, Chico Holanda? Muito obrigado pela sua participação. Boa noite, Marcão. Boa noite, Bispo Paulo, meu amigo, doutor Samuel, doutor Ricardo Frota, o Juninho, que aqui que dá todo apoio, toda a técnica da Rema, a senhora e o senhor que nos acompanha, nos assiste agora ou depois pelas redes sociais. Bem, eu vou aqui mais ou menos concordar com parte da fala tanto do bispo quanto do Samuel. Tá? Infelizmente, enquanto nós tivermos o modelo de política que temos hoje, onde temos mais de 30 partidos, onde nenhum presidente da República, nenhum prefeito, nenhum governador consegue se eleger e eleger a maioria no parlamento. Sempre vai ter que fazer a colisão. E quando os parlamentares pega um governo que sabe como funciona, é o tomar lá da cá, que isso funcionou exatamente em todas as administrações do PT. Com o Centrão no centro do governo. Tá? Esse pessoal que gosta de emendas, gosta de levar recursos para seus municípios. Tá? Sabemos que o papel do parlamentar principal é legislar, é fiscalizar, é criar leis, votar leis. Mas como o Samuel falou, infelizmente, se o parlamentar ficar por conta disso, ele não se reelege. Porque as pessoas hoje entendem e acham que o parlamentar tem a obrigação de levar recursos para fazer ruas, para fazer escola, para fazer asfalto. Às vezes as pessoas acham, quando a gente vê em campanha, como vai ter esse ano agora, de vereador, e tem candidato também que não entende, não conhece o seu devido papel,
faz compromisso de ruas, compromisso de praças, e que sabemos realmente, como o Samuel falou, é do Poder Executivo. Tá? É do Poder Executivo. Mas, se esses deputados, federal, estadual, senador, não corresponder no seu área, no seu reduto, com emendas para a construção de escola, de estrada, de BR, enfim, e que demonstre para a sociedade que está levando recurso, tá? As pessoas preferem que leve recurso hoje do que faça legislação, que faça fiscalização. Infelizmente, essa é a nossa cultura. E para isso mudar, precisamos realmente fazer uma modificação, isso tanto de direita quanto da esquerda, para podermos, lá na frente, termos um modelo diferente. Agora, para isso acontecer, precisamos reduzir a quantidade de partido. Enquanto tivermos a quantidade de partido que temos hoje, onde quem está eleito, um deputado federal, tá, um senador, tá, ele tem a condição da reeleição dele muito maior do que aquela pessoa que vai pela primeira vez, em virtude de quê? Das emendas que ele exatamente faz durante o seu mandato, em virtude do recurso eleitoral do partido, sempre contempla a maior valor para aqueles que têm mandato. Então, o novo que vai entrar, ele tem dificuldade muito grande para poder se eleger deputado federal, senador, deputado estadual. Enfim, nós, se não houver uma mudança, se não houver a conscientização das pessoas, nós iremos continuar vivendo nesse país. Tá? E eu acho um absurdo, de fato, subir o que subiu as emendas parlamentares. Mas, como eu disse, quando é um governo que dá lá, você viu como foi alguma dos projetos aprovados no passado, no caso específico do projeto PEC da reforma tributária, onde o governo gastou mais de 8 bilhões de reais em emenda em menos de 72 horas. Para quê? Para aprovar uma emenda conforme o Estado gostaria que fosse. Então, os parlamentares já estão acostumados, sabendo que é um governo que gosta de distribuir recursos, gosta de levar dinheiro, gosta de gastar muito, que é o que nós vimos desde o ano passado. Mas essa história eu sempre disse, esse filme eu já assisti, foi o mesmo modelo acontecido, só que agora ele está mais ainda, agora ele está gastando além agora do que gastou nos outros mandatos. Tá? É um governo realmente, talvez por seja final de carreira, pela idade que ele tem, é um governo que gosta de gastança, de viajar e de coisas boas. Obrigado, Chico Holanda. Dr. Ricardo Frota, muito obrigado pela sua participação. Qual é a sua opinião sobre o tema proposto desse primeiro bloco, Dr. Ricardo? Boa noite. Boa noite, Marcão. Boa noite, meu amigo Chico Holanda, Samuel Costa, grande Bispo Paulo, tem uma grande consideração. Em especial nosso telespectador, né, que abrilhanta sempre, todos os dias aqui no nosso programa News 105.1 com a maravilhosa audiência. É a razão de estarmos aqui todos os dias reunidos para passar o melhor da política local, estadual, do Brasil, internacional até. Muito boa noite. Essas emendas, eu até falei ontem, eu gostaria muito que o modelo fosse diferente, porque a gente tem aí vários modelos de emenda, né? A gente tem a emenda de bancada, a emenda de comissão, a emenda de relatoria e a emenda individual impositiva. Então, eu gostaria muito que tudo isso se convertesse apenas para emenda individual, que cada parlamentar tivesse o mesmo valor para poder destinar aí, fazer o trabalho aí nas suas cidades, nos seus estados. Não é o que acontece. A gente vê aí uma briga danada, principalmente para as emendas de comissão, de bancada, para poder, junto ao governo, tentar essa liberação. Se você tem uma emenda que já é garantida para cada parlamentar, que não precisa da aprovação do presidente da República, você tem um Congresso mais independente, um Congresso mais livre, não essa subserviência que tem com o governo federal. Ou seja, o governo federal Lula veta para eles poderem ir lá atrás. Eu preciso de emenda, eu preciso. E aí é onde surgem as negociatas, aí é onde surgem os acordos espúrios, os acordos imorais. Tudo isso para você poder conseguir um valor vultoso na sua bancada, nas suas comissões. Então, eu acho esse modelo completamente errado,
é um modelo que estimula a prática de corrupção, estimula a prática de decisões que vão contrário àquilo que a população deseja para o país. Então, acho que, na verdade, tem que haver, sim, uma alteração, uma mudança. A gente vê aí um gasto, para vocês terem uma ideia, o Lula, ele não vetou, por exemplo, a questão do fundo eleitoral. Ele não vetou. Isso ele aprovou tranquilamente, mas ele vetou para a saúde pública, para a segurança pública. Então, quando a gente percebe que a grande prioridade do governo não são com as causas mais emergentes da população e mais urgentes, sobretudo, e sim com a questão dos acordos, com as questões de aliança política, você vê a total falta de comprometimento com o Brasil. Com o Brasil que clama em todas as esferas, em todos os segmentos, principalmente para a população mais carente, né, que suplica por melhoras. A gente vê um governo aí que mente muito, demasiadamente, abundantemente para a população. No passado, Chico Holanda, era aquela promessa de R$5 mil está garantido, viu? Eu vou isentar vocês do imposto de renda. R$5 mil, fiquem tranquilos. Aí chega agora, dá essa lapada. No governo do ódio, para vocês terem uma ideia, a isenção era quem ganhava 2 salários mínimos. Agora o Lula mudou. Ele mudou, agora é 1 salário mínimo, só que você é isento do imposto de renda. Porque ele fez uma manobra absurda. Ah, não, mas eles estão conversando aí, parece que... A gente sabe como é que funciona isso, né? Esse negócio de conversa é só para você estender, para você alongar. Vai chegar, eu desafio qualquer um aqui, Chico Holanda. Eu faço um desafio. Qualquer pessoa da esquerda que falar que o Lula vai cumprir o que ele falou, de isentar do imposto de renda quem ganha R$5 mil, eu aposto, a gente casa aqui, eu pago R$10 mil se isso acontecer. Aposto. Tá apostado? Ótimo. Tá aqui. Tu vai pagar, né? Vou pagar. Beleza. Como que é? Veja bem, até o final do mandato dele, ele vai isentar R$5 mil do imposto de renda. Fechou. Tá apostado. Só lembrando que 90% da arrecadação... R$10 mil. Só lembrando que 90% da arrecadação é em cima desses que ganham até R$5 mil. Bom, fechou. Tem que manobra essa que o governo vai fazer, mas combinado. Tá apostado. Fechou. Beleza? Então veja bem, a gente vê aí... Ele costuma não pagar as apostas. Ah, tem isso também, né? Ah, é verdade. Aí fica difícil. Ele deve R$1.000. Não, mas se quiser, deposita, fala o que quiser, não tem problema. Porque aí fica difícil, né? Apostar com... Não vai apostar ou não, Ricardo? Eu acabei de apostar. Então tá bom, tu tem palavra? Não, é porque eu apostei. Tu recebeu R$1.000? Tu recebeu R$1.000 já? Olha só, eu apostei. Não, eu falei. Tem que casar, alguém vai ser o banco. Eu falei o seguinte, presta atenção. No ano passado e não pagar. Não, olha só, em 2022. Quando tu pagar a tua aposta, aí tu vem apostar comigo. Em 2022. Eu nomeio, então, nosso nobre amigo. Olha só, em 2022, eu apostei dizendo que se o Bolsonaro ganhasse as eleições, eu subiria Chico Holanda pra ser a banca. Vamos casar. O Moisés Cruz veio aqui $5 mil de cada um. E se o Lula ganhar, eu subo com a camisa do PT, com a camisa do PT. Não tem palavra, ponto. Do nosso amigo aí, meu colega, meu irmão, pastor Josidélio Muniz. Ele equivocou-se nos termos. Você não precisa de nem amigo, mas tipo assim, eu acho que o Ricardo tem palavra. Não vai pagar, Ricardo? Ricardo, eu acredito que paga. Essa calça que eu tô usando aqui da Elas, filma aqui, Juninho, ó. Uma calça de R$800, ó. Essa calça foi o Ricardo que me deu. Ele vai pagar. E a gente não vai ficar com o dinheiro, Ricardo. Essa calça que foi o Ricardo que deu, ele vai pagar. Lembra? É verdade. Enfim, só para concluir, Marcão, é isso. O que eu penso sobre essas emendas aí, que esse modelo aí é completamente ruim para o país. Completamente, porque você obriga os parlamentares a ter que se curvar ao presidente da República, já que essas emendas não são impositivas. Se fossem impositivas, independente do governo autorizar ou não, todo ano você terá direito a X valor de emenda. Esse seria o modelo correto, seria equânime, todos os parlamentares ali do Congresso, dos deputados federais, teriam o mesmo direito e não precisariam se curvar ao governo. Teria total liberdade para exercer a sua função. Vou repetir a minha opinião antes da fala do Ricardo e do Chico. É legal, mas que é extremamente imoral. Verdade. É imoral. É imoral. É vergonhoso. Mas, Marcão, tipo assim, olha só, tem uma deputada aqui, que particularmente é minha amiga e tal, já foi para direito e tal, mas é uma boa parlamentar. Não tem essas coisas maravilhosas que a gente tem hoje no Hospital do Amor?
É graças à emenda parlamentar de uma coisa que a gente julga muitas vezes ser imoral, mas aqui é uma coisa boa. Por exemplo, o esforço que a deputada Silvia Cristina fez, ela foi eleita com 28 mil votos. Quase ela perde a eleição em 2018. Para ter uma ideia, em 2014 ela perdeu para deputada estadual, passaram-se 4 anos, foi eleita deputada federal. Mudou o nicho dela, saiu da esquerda radicalmente e foi para o PL. Só que ela fez um trabalho tão exitoso, tão maravilhoso, que o que aconteceu? Ela só perdeu para o showman, que foi o Fernando Máximo. Foi a segunda deputada federal mais votada, mais do que dobrou praticamente a votação dela. É uma coisa imoral? É imoral. A Silvia Cristina, ao invés dela fiscalizar os atos das coisas do Bolsonaro e tal, ela focou no nicho, que ela já teve câncer, e foi recompensada com um voto. Então tem coisa que é maravilhosa, que é coisa boa. Mas, Samuel, eu concordo contigo, mas só a questão do ponto que eu estou falando para ti é o seguinte, que eu acabaria com a emenda de relatoria, a emenda de comissão e de bancada e deixaria todas as emendas individuais. Mas tu concorda que é uma coisa difícil? O Bolsonaro não conseguiu fazer. Sim. É porque que acontece? Todo mundo... É o que a gente tem, mas o modelo para o Brasil, o Congresso tem um Congresso independente, seria as emendas valor, sei lá, 20 milhões para todo mundo, né? Samuel, infelizmente, eu vou lhe dar uma notícia. O Ricardo vai ganhar. Porque se o governo todo ano... agora vou para 2.600. Se ele corrigir mais 10%, vai para 3 mil, mais 10% vai para 3.600, para 5 mil. Mas no último ano ele faz pedalada, libera, igual o Bolsonaro fez. Tá bom, então beleza.